Os novos objetos estão sendo criados sem métodos. Eles contêm só as propriedades name e email. E se eu precisar que todos os objetos criados pela classe user tenham métodos, como que eu faço isso? Como a classe é um template de um objeto, para que todos os objetos que ela crie tenham um método, eu preciso criar um método dentro dela. Para criar um método em uma classe, você não vai criar um método aqui dentro do constructor. O constructor é usado só para setar as propriedades que o objeto criado pela classe vai ter. Para que os objetos criados pela classe tenham métodos, eu preciso criar esses métodos depois da declaração do constructor. E cuidado para não confundir esse bloco da classe com um objeto. Você não precisa inserir uma vírgula para separar as declarações dos métodos, beleza? Se eu quiser criar um método login, por exemplo, eu vou declarar esse método com a mesma sintaxe que eu declarei o constructor, sem inserir a palavra-chave function. Então, login é um método que vai retornar uma string que diz que o usuário logou na aplicação. Então, return template string xxx logou na aplicação. O que eu faço para, no lugar desse placeholder, renderizar o nome do usuário? Eu preciso acessar o valor da propriedade name do objeto que a classe está criando. Como que eu faço isso? Se dentro da classe o this referencia um novo objeto que está sendo criado, através do this eu posso acessar o valor da propriedade name do objeto. Então eu vou inserir uma interpolação da this.name. Se aqui no console.log eu encadear nesses objetos a invocação do login, eu vejo que no objeto user a invocação do login retornou que o Roger logou na aplicação e no objeto user2 a invocação do login retornou que quem logou na aplicação foi o Paulo Henrique. Se eu quiser que os objetos tenham um método logout, abaixo do login eu vou inserir logout, que é um método que vai retornar uma string que diz que o usuário deslogou da aplicação. Então return template string com uma interpolação this.name deslogou da aplicação. Se nesses console.log eu modificar as invocações do login para logout, eu vejo que os usuários deslogaram da aplicação. Então, toda vez que eu crio objetos usando a classe user, esses objetos contêm essas propriedades que eu defini dentro do constructor e esses métodos que eu defini dentro da classe. Tanto é que se nesses console.log eu exibir só os objetos no console, se eu investigar esses objetos, eu vejo as propriedades email e name deles, e se eu investigar essa propriedade proto, eu vejo os métodos login e logout.